irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do terceiro domingo da quaresma, ano litúrgico A. A liturgia da palavra nos direciona para a reflexão sobre as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A primeira leitura, que narra o episódio da murmuração do povo na caminhada pelo deserto, uma terra prometida, na verdade foi a terceira revolta do povo. A primeira foi lá em Mara, lugar das águas amargas, onde o povo reclama por causa da água amarga. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, através da fé de Moisés, pede que ele jogue uma madeira na água e a água se tornou doce. A fé de acreditarmos que Deus pode transformar as nossas vidas amargas pelo pecado numa vida suave, numa vida doce, numa vida que pode trazer para o outro alegria aos seus corações. É claro que esse episódio de jogar na água aquela madeira, aquele lenho, é o símbolo da cruz, o lenho da cruz, que todos aqueles que tiverem fé e olharem para a cruz, esse lenho fará com que a nossa vida amarga pelo pecado se torne uma vida suave de ser vivida. Então, esse foi o primeiro episódio da murmuração do povo, onde Deus fez acontecer essa transformação através da fé de Moisés, o que levou o povo a acreditar que Deus poderia realizar qualquer prodígio na sua caminhada para a terra prometida. O segundo episódio foi a murmuração do povo porque faltava comida. Lembravam do alho, da cebola do Egito e murmuravam contra Deus. E já perdiam a esperança de atravessar o deserto com vida. Mas Deus apresenta esta virtude da esperança quando prepara para aquele povo no deserto um banquete, enviando o maná e as cordonizes. Diante da situação do povo, que já não confiavam mais em Deus, nesse momento, Deus, com a sua ação, faz com que o povo renove a esperança. E no episódio de hoje, o povo que murmura porque falta água. E quando Moisés toca na rocha com a vara e jorra água, é o símbolo da caridade. É o jorrar a água, simboliza a presença do amor de Deus, que sacia a sede do povo sedento, fortalecendo assim as suas vidas para continuarem a caminhada até chegarem à terra prometida. Exatamente é o que Deus faz em nossas vidas nos dias de hoje. O tocar com a vara na rocha para jorrar água nos lembra Jesus que na cruz, tocado pela lança, jorrou água, que é o símbolo do batismo, que nos dará forças para que possamos caminhar até chegarmos na nossa terra prometida, que é o céu,
que está preparado para cada um de nós. Olhando para o texto da segunda leitura de hoje, vai dizer que nós somos justificados pela fé. E exatamente nós entramos numa condição de vidas maduras na nossa caminhada como cristãos, quando nós vivemos uma confiança inabalável em Deus. E essa confiança inabalável em Deus nos leva a sermos justificados na fé. E a justificação na fé se dá no momento que nós, de fato, deixemos Deus trabalhar em nossos corações e, a partir daí, vivamos com o coração convertido a Ele. É claro que ninguém é plenamente convertido, mas se cada dia, se cada quaresma, nós darmos um passo na direção de uma vida devota à bondade de Deus, ao chamado de Deus, à conversão, ao projeto de Deus, estamos no caminho certo para a salvação. Por isso vai dizer que a esperança também não nos decepciona, porque Deus sempre concedeu aquilo que qualquer homem, qualquer mulher que confiasse plenamente nele e dando assim aquilo que qualquer pessoa precisa para trilhar o caminho que conduz à salvação, revela para nós que aqueles que esperam nele jamais são decepcionados. E também vai dizer sobre a caridade. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. No momento que nós fomos batizados, recebemos deste amor. E quando fomos crismados, o Espírito Santo nos selou com o amor e com a força de Deus, para que possamos caminhar neste deserto da vida com o coração plenificado com a força do amor de Deus. E no Evangelho, nós vemos a experiência da samaritana, esse famoso texto da samaritana no poço de Jacó, onde ali ela se encontra com Jesus. No entanto, aquela mulher não tinha fé. A primeira coisa que Jesus vai fazer com esta mulher é uma caminhada para que ela possa experimentar a fé. Então, no diálogo com essa mulher, Jesus pede água. Dai-me desta água. E diante desta situação da mulher, que reconhece que os judeus não conversam com samaritano, então a mulher, ela vai dizer, esse poço é fundo, não pode tirar água, porque nem um balde o Senhor tem. Então Jesus diz para a mulher: se beberes desta água que eu posso lhe dar, jamais voltareis a ter sede. Então a mulher diz: então dai-me desta água. Se nós bebermos desta água, com toda certeza a nossa fé se amadurecerá e poderemos vencer qualquer situação que abale a nossa fé, tendo assim a graça de vencermos qualquer prova que poderemos passar ou estar passando, porque só a fé justifica
e nos concede a graça de permanecermos em Deus, mesmo em todas as tribulações. No momento que Jesus anuncia essa água nova, o coração dessa mulher se enche de esperança. Se enche de esperança porque ela vê naquele homem que conversa com ela o Senhor, o profeta, o Messias esperado. Até então, a sua vida dissoluta no pecado, onde teve 5 maridos, e Jesus revela isso para ela. Ela olha para Jesus e sente ali que ele realmente misericordioso deu para ela uma nova esperança de vida, porque ela já não esperava mais nada. Estava sozinha e por isso foi meio-dia ao poço buscar água, já que ela sabia que ali, naquele horário, não teria ninguém. Mas, de fato, Jesus está sempre nos lugares mais imprevisíveis, porque sabe que no lugar imprevisíveis ele irá encontrar pessoas que estão extremamente necessitadas dele. E foi de fato nesse encontro que ele teve com a samaritana que podemos constatar que quando estamos em situações difíceis em nossas vidas, muitas vezes sozinhos, muitas vezes fugindo do convívio social, na solidão, Jesus aparece para reavivar a nossa esperança e nos dar uma nova condição de vida. E também podemos refletir sobre a caridade. Jesus mostra a sua caridade para com aquela mulher. De que maneira? Ele sabia que aquela mulher era uma mulher de vida errada. Ele sabia que aquela mulher tinha 5 maridos. Ele sabia que aquela mulher era uma samaritana que era julgada, ou dos samaritanos, não eram aceitos pelos judeus. Eram vistos como um povo impuro, um povo pecador, um povo idólatra. Mas, no entanto, Jesus se aproxima dessa mulher, puxando com ela um diálogo. Como também um homem não conversava com uma mulher, principalmente em lugares públicos, e o poço de Jacó era um lugar público, onde todos passavam para beber água, para buscar água. E ali Jesus, ele dá dignidade para aquela mulher. Tudo isso que Jesus faz por essa mulher é um gesto de caridade. Então, podemos perceber que quando Jesus dá esta água viva para a mulher, o seu coração enche de fé. E o seu coração enchendo de fé, consequentemente, ressurge como se fosse uma planta seca. Ao beber essa água da fé, essa mulher desperta a esperança que já estava quase morta. Mas Jesus quer dar um passo além, com o seu gesto de acolher essa mulher com todos os seus defeitos, com todas as suas realidades de pecado. Ele derrama sobre o seu coração a caridade para com o pecador. Depois que experimenta essa graça de Deus em sua vida, a mulher corre para espalhar, para anunciar o que ela tinha experimentado. Por isso, aquele coração cheio de fé quer transbordar, e transbordando, ela pôde dar para outras pessoas que ela anunciou
essa fé que Jesus trouxe para a salvação do mundo. Ela também levou para muitas pessoas sem esperança a esperança que ela experimentou, já que a sua vida não tinha mais sentido, mas ela queria saciar a sua sede com uma água que não matava a sede que ela estava dentro dela, no mais profundo do seu íntimo, que era a sede de uma vida nova. E a sua caridade, ela anunciou para todos, dizendo: eu vi o homem que contou toda a minha vida. Não só contou minha vida, como transformou a minha vida. Não só transformou a minha vida, como deu sentido à minha vida. E por isso eu quero anunciá-lo, porque com toda certeza é o Messias esperado que veio ao nosso encontro para nos oferecer uma nova condição de vida, desde que abracemos as virtudes da fé, da esperança e caridade, que nos conduzirão a uma experiência de conversão, como se converteu aquela mulher samaritana, e consequentemente nos conduzirão à salvação eterna. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.